iniciando a nossa Escola Bíblica Renovar, em comemoração aos 25 anos da Igreja Renovar, que nós vamos estar comemorando no dia 7 de setembro, e com certeza será uma festa muito especial. Deus está conosco, Deus tem nos abençoado em todos esses anos. E hoje, em comemoração, nós estamos numa série de estudos do tema geral Quem Somos, ou seja, contando a nossa história, como foi semana passada. Hoje nós vamos tratar de um segundo tema, que é o trilho financeiro da Igreja Renovar. Até porque este é um dos temas mais polêmicos que existe nas redes sociais. Então, as redes sociais hoje temos debates de todo tipo tratando desse assunto, que é a questão financeira das igrejas. Nós temos uma série de coisas a falar sobre esse assunto, porém, é óbvio que em uma hora eu não vou conseguir passar para você ou para vocês todas as informações, é impossível. Nós deveríamos ser assim um seminário de batalha espiritual não, um seminário de finanças, né? Porque também acaba envolvendo batalha espiritual, porque apesar de dinheiro, moeda, né, parece alguma coisa só física, né, mas está relacionada também a questões da alma e questões de guerra espiritual, né? O próprio Jesus disse, não há como você servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, né? Então existe uma questão aí, com certeza espiritual, quando se trata das coisas da questão financeira, até porque a questão financeira envolve a nossa alma, envolve nossos sentimentos, envolve nossas emoções. Espero que esteja chegando o áudio aí, tá tudo bem? Todo mundo, só fazer um sinalzinho assim, se estiver chegando aí legal para vocês, se o vídeo está legal. Estou tentando gravar aqui, já coloquei para gravar essa aula, tá? Eu acho que eu aprendi como é que faz, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso certinho até o final. Tem gente gravando aí o áudio também, né? Acho que a pastora Alessandra está gravando o áudio, porque quem sabe se perder. Se você quiser gravar também aí, você que tem essa habilidade, deixa gravado, porque quanto mais gente gravando, melhor ainda se houver algum problema, tá? Aproveita aí, grava a tela do seu notebook ou do seu computador, porque tela geral, que aí você vai ter toda essa aula, aí a gente pode compartilhar, dá para dar uma editada, né, editada assim, melhorar, né, algumas coisas, porque do início tem que cortar algumas coisas, né, e a gente editar, mas a aula completa, obviamente, na íntegra, chegará para todo mundo, ok? Bom, vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos juntos. Eu já peço sempre, compartilha esse link com todo mundo, compartilha com os discípulos, compartilhem, né, com a família, junta a família agora, vamos lá, hoje não temos EBR nem para as crianças, né, nem para aquela faixa etária aí dos 11 aos 13, 14 anos. Hoje nós não temos, né, para esse grupo. E ontem tivemos a EBF, então a EBF envolveu muita gente, né, muito trabalho. Parabéns aí ao pessoal da EBF, parabéns à pastora Sandra, toda a equipe, que é impossível a gente citar, que o número é gigante, né? A pastora Sandra, que está aí desde sempre nessa história da Igreja Renovar, ela é parte integrante dessa história como líder infantil, e nós temos assim um orgulho santo, né? E agradecer muito a Deus pela vida da pastora Sandra, sua liderança, muita gente que já passou pelo seu discipulado e muita gente que hoje está debaixo do seu discipulado, e outros já são líderes infantis em outros locais até distantes, tudo fruto desse discipulado. Então, parabéns, pastora Sandra, toda a equipe, todos as líderes infantis, né, toda a liderança infantil, porque temos homens também auxiliando nesse processo, e que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Mas vamos lá, não esqueçam, compartilhem, por favor. Agora acorda todo mundo, manda para todo mundo, porque a gente vai iniciar nesse momento. Então, este tema, como falei anteriormente, um dos temas mais polêmicos que você escuta hoje, os debates nas redes sociais, ou seja, na internet de forma geral, onde você consegue ver uma série de pensamentos e argumentos bíblicos, todos com excelentes argumentos, né? E a gente vai conversar sobre isso, tá? A paz a todos, um bom dia, um dia muito abençoado, e nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Vamos pedir ao Espírito Santo
que ilumine a nossa mente, o nosso coração, venha sobre nós iluminar a nossa alma, nossa mente, para que nós possamos compreender o que a palavra nos diz e compreender aquilo que nós estamos procurando viver nesses 25 anos, nesse trilho financeiro que temos dentro da igreja, ok? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Senhor, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Este é mais um dia que o Senhor nos dá, debaixo da Sua graça e debaixo da Sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e Te louvamos porque elas não têm fim, renovam-se todas as manhãs. É por esse motivo, por essa razão, que nós estamos aqui agora, dando essa aula, participando dessa aula, aprendendo juntos aqui, segundo a Sua palavra, desse tema tão importante para a nossa vida, que envolve a nossa vida como um todo, envolve a nossa vida pessoal, envolve a nossa família, envolve nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, envolve o nosso espírito, porque também envolve batalha espiritual, envolve conhecimento bíblico, envolve humildade, envolve entrega, envolve renúncia. Então, este é um tema muito, muito importante. Que o Senhor nos ilumine nesse tempo e que esse pequeno tempo, menos de uma hora que vamos passar aqui, possamos tentar compreender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, a nossa vida financeira, na vida financeira da igreja local. Deus nos abençoe agora. Espírito Santo, ilumine as nossas mentes em nome de Jesus e traga todos os que precisam ouvir a respeito desse assunto e todos que devem ouvir e todos que se interessam em ouvir e aprender a respeito disso. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, vamos lá. Sempre lembrando, compartilha aí, porque nós vamos começar a conversar sobre esse assunto. Bom, nós já estamos completando 25 anos de Igreja Renovar, não é novidade para ninguém, vocês aqui, e nós estamos trilhando, então, estudos a respeito da história da nossa igreja e temas que são fundamentais. Hoje nós estamos tratando a respeito do trilho financeiro, como funciona a vida financeira da Igreja Renovar. É claro que na história desses 25 anos, desse tempo, nesses 25 anos, nós fomos aprimorando, organizando cada vez mais e chegamos no momento que estamos hoje. Se formos falar dessa questão, a questão do dinheiro é interessante porque eu só fiz uma pequena pesquisa aqui para entendermos quando surgiu o dinheiro, Porque nós, para sabermos como funciona todo esse processo, como existe uma influência da questão do dinheiro na vida do ser humano, é importante nós sabermos como surgiu. E eu vi aqui algumas informações que eu achei interessantes, Por exemplo, a questão do escambo, do dinheiro pré-monetário, surgiu antes de 3.000 anos, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo. Ou seja, haviam aquelas trocas de bens, algumas coisas que eram trocadas. Havia também algumas coisas que eram utilizadas. Por exemplo, o sal era utilizado como moeda, o gado, os grãos, até conchas eram utilizadas como moeda. Só que isso gerava uma certa dificuldade, porque não havia como mensurar todos esses produtos, essas coisas. Depois veio o dinheiro como mercadoria. Isso aconteceu após 3.000 anos antes de Cristo, que era o uso de metais preciosos, como ouro, como prata, como cobre, que eram utilizados como meio de troca. E aí começam a surgir justamente as questões padronizadas de valor. Depois, lá cerca de 600 anos antes de Cristo, olha só, podemos dizer assim, uma coisa, entre aspas, atualíssima, é que surgem, então, as primeiras moedas, como conhecemos, as primeiras moedas cunhadas. Isso é bastante interessante e surgiu justamente na atual, onde é a atual Turquia, na Lídia, sobre o rei Creso. Então, essas moedas eram feitas de eletro, eram ligas de ouro e de prata. Então, a garantia disso, o peso e o valor oficial, quem determinava era justamente o Estado, ou seja, o império que determinava. Então, isso foi rapidamente adotado, os gregos adotaram, os persas adotaram, os romanos adotaram. E aí começou a se tornar, no mundo todo, a forma como nós conhecemos hoje. Veio o dinheiro, então, depois, lá após o século XVII,
veio a questão do banco, surgiram os bancos, né, o dinheiro bancário, né, a moeda fiduciária. Então, eles começaram a emitir notas promissórias, enfim, a história começa a se desenvolver. O sistema financeiro, como conhecemos hoje, começa a se desenvolver. Hoje, nós vivemos a era digital, já temos criptomoedas, por exemplo, né? Não é só a moeda que vemos hoje, a moeda mundial é o dólar, né? Existe essa discussão que está aí, né? que está gerando uma crise no nosso país, por causa, às vezes tem gente que fala demais, mas enfim. E aí a gente começa a ver aí um sistema financeiro global. Então, você percebe que o mundo ele gira em torno do dinheiro. A sua vida gira em torno do dinheiro. Então, tudo aquilo que você faz, do jeito que como você trabalha, né, gira em torno de uma conquista de recursos financeiros para você fazer o que você está fazendo agora, por exemplo. Se você não pagar a internet, se você não pagar a conta de luz, você não pode, se você não tiver um celular ou se você não tiver um notebook, um computador para acessar tudo isso, isso tudo foi conquistado por meio do dinheiro. Então você tem que ter o dinheiro para pagar a sua conta de luz, para você ligar, para pagar a sua conta da internet, para você acessar, talvez a sua conta aí também da, do seu telefone, enfim, tudo envolvendo dinheiro. Então, a sua vida, a minha vida, nós trabalhamos, ganhamos os nossos recursos financeiros para podermos administrar e termos acesso a uma série de coisas. Se você tem seu carro, se você tem sua casa, se você tem casa própria, paga aluguel, você tem tudo isso para fazer. Eu não preciso explicar isso para você, mas você percebe que o mundo todo mundo gira em torno do dinheiro, né? Não é à toa que a Bíblia vai dizer para nós o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não se trata do dinheiro em si. O dinheiro é uma forma de organizar a sociedade, né, para você adquirir bens, né, conquistar uma série de coisas. Então é uma forma de organização. Então não se trata de pecado. Dinheiro não é pecado, né? Ter dinheiro não é pecado. Ter condições financeiras boas não é pecado. O pecado está naquilo que a Bíblia diz, é o amor ao dinheiro, ao amor, a forma como você lida com isso, o nível de cobiça que você lida com isso, né? Como você lida com seus recursos materiais, como você lida para conquistá-los. Aí sim você pode entrar num campo que vai envolver a sua vida espiritual, obviamente, porque você vai estar dando lugar ao Deus do dinheiro, ao Deus chamado dinheiro. Ou então a cobiça que ativa aquilo que nós desejamos, né? Então a cobiça pela natureza pecaminosa, diz em Tiago, que nós somos envolvidos pela nossa própria cobiça. Então hoje, já falando essa pequena introdução, nós vamos entrar então na questão financeira dentro do contexto da Igreja de Jesus Cristo. Eu não vou falar agora da Igreja Renovada, vou falar da Igreja de Jesus Cristo, ok? Eu quero dizer a vocês que vou falar o que eu já falei no início. É impossível eu conseguir tratar com vocês em 1 hora a respeito desse assunto. Nós precisaríamos de um seminário de finanças para a gente poder conversar mais sobre isso. Então, vou tentar, repito, nesse pequeno tempo, passar para vocês algumas informações. Eu vou informar a vocês e cabe a vocês pesquisarem mais. Se não, deem aí a sugestão, pastor, vamos fazer um seminário de finanças, vamos. Eu tenho o prazer de ministrar. Eu acho que eu já fiz uma vez, né? Já participei de vários, né? Já ministrei muitas vezes enquanto casais, né? Sempre ministro sobre finanças e gosto de lidar com esse tema, até pelo dom que o Espírito Santo de Deus me deu, ok? Mas vamos lá, vamos tratar da questão financeira da igreja. Essas informações que eu vou passar para vocês, eu comecei a redigi-las no dia 26 de julho, às 11 horas da noite, 4 minutos. Né? Nesse dia, eu estava me preparando justamente para essa aula, e já estávamos conversando com o presbitério quem iria dar essa aula. Então, eu me prontifiquei a dar, por ser um tema extremamente polêmico, né? Eu me prontifiquei a dar e comecei a esmiuçar. E vi também uma coisa, como que existe a preocupação até de falar sobre o assunto. Algumas pessoas têm receio de falar sobre esse assunto
e eu entendi o porquê do receio. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu comecei no dia 26 de julho, às 11 horas da noite, a escrever isso. Então, tem tudo aqui escrito na minha frente. Tá? Passei isso para o presbitério da igreja, passei essas informações para o meu discipulador, conversamos sobre isso e ele aprovou na íntegra, né, aquilo que eu havia falado, escrito, né, e eu quero passar hoje para vocês. Bom, umas coisas eu vou ler, que foi eu mesmo que escrevi, e vou tentar conversar com vocês sobre isso. A questão financeira na igreja, de forma geral, ela é muito polêmica e ela é cheia de interpretações bíblicas. Com o crescimento, por exemplo, das redes sociais, a voz de todo mundo começou a ecoar. Ou seja, nas redes sociais, todo mundo tem voz. Então, nós estamos diante de um assunto que gera polêmica, gera uma série de interpretações bíblicas, e aí vieram as redes sociais. Com as redes sociais vieram também essa série de interpretações bíblicas, e as polêmicas não poderiam deixar, não seriam deixadas de lado. Então as polêmicas existem até hoje. Então neste tema especificamente há dezenas de interpretações, dezenas de visões e dezenas de ideias. Como a Bíblia ela é uma só, a Bíblia nós só temos uma palavra, né? A palavra de Deus é única. Então somente pode existir uma interpretação correta. Se existe só uma palavra, só uma Bíblia, não existem duas, então só pode existir uma interpretação correta. Aí nós vamos perguntar, mas qual é a interpretação correta? É aquela que o Espírito Santo de Deus nos dá. Mas qual é o que o Espírito Santo de Deus nos dá? Aí vem a grande questão. Por quê? Porque todo mundo apresenta suas interpretações e eles afirmam categoricamente que estão corretos e, e com ótimos argumentos. Eles não têm péssimos argumentos. É claro que existem argumentos bíblicos que eles apresentam que nada tem a ver, que são realmente fora do contexto, mas existem argumentos que valem a pena nós discutirmos e conhecermos. Existem alguns fatores que podem influenciar as pessoas sobre este tema e levá-los a defender suas próprias visões sobre o assunto. Então, é importante a gente pensar dessa forma, ou seja, as pessoas olham um assunto, leem um texto, porém, elas são influenciadas por algumas coisas em suas próprias vidas. Por exemplo, uma delas, uma exegese incorreta, ou seja, uma interpretação bíblica incorreta. A pessoa não sabe fazer uma interpretação corretamente. Um texto fora do contexto que vira um pretexto, todo mundo sabe essa frase. Então, há pessoas que podem usar dessa forma. Há outros que têm problemas com organização financeira, por exemplo. Então, tem gente que tem sérios problemas com a organização financeira. Então, provavelmente, eu digo provavelmente, ela fará uma interpretação, a sua interpretação, justamente buscará uma ideia que esteja condizente com o seu problema de lidar com as questões financeiras. Então, a pessoa tem problemas financeiros, então, para justificar algumas questões, ele vai buscar algumas ideias para poder justificar aquilo que ele vive, ok? Outra questão, por exemplo, são as próprias frustrações. Então, frustrações com experiências de lideranças que são usurpadoras, as frustrações com as questões de escândalos no Evangelho de Cristo, dentro da sua igreja, na questão financeira, de desvios de dinheiro, de corrupção, né, de usos indevidos. Então, essas frustrações, elas vão, com certeza, influenciar a questão da interpretação bíblica em algumas pessoas. Algumas pessoas elas sabem lidar muito bem com isso e algumas não sabem lidar com isso. Eu lido com frustrações nessa área, né? A gente estuda, mas isso nunca influenciou, talvez em algum momento já, mas nunca eu deixei de cumprir aquilo que eu entendo como princípio bíblico devido a isso, ok? Então vamos lá. Outras, por exemplo, aceitar interpretações bíblicas que mais se adequam ao seu problema com dinheiro. Eu acho que eu já até estou repetindo o que eu já falei anteriormente, né? A questão dos problemas de organização financeira. Então, ele vai buscar alguma coisa que ele vai se adequar melhor, então isso aqui se adequa melhor à minha realidade financeira. Então, ele vai criar
né? Ou ele fará uma interpretação baseada nisso. E existem outras coisas que nós poderíamos até citar, vocês podem até citar também, baseados justamente nisso. Então, as pessoas, elas deixam de viver uma exegese correta, ter uma interpretação correta, que ou então ela não quer, ela cria para ela mesma uma interpretação, ou ela cria uma ideia, ela absorve uma visão, ou talvez ela nem estude isso, mas ela escuta uma porção de gente falando, e aí ela vai se adequar àquilo que ela entende ser melhor para ela, ok? E não pense que isso não existe, porque eu conheci gente assim. Na verdade, eu conheço gente que vive dessa forma. Então, ela defende uma ideia baseada naquilo que ela vive na questão financeira. Ela tem problemas nessa questão financeira, então, por isso, ela não consegue alcançar ver outras coisas de outra forma. E não adianta você tentar explicar, não adianta você tentar ensinar, que a pessoa não aceita em hipótese alguma, ok? Isso eu já passei por esses momentos. Então, quando eu olho a Bíblia, ou seja, a Bíblia como um todo, nós vamos ver momentos diferentes, né? Porém, vamos ver princípios que são imutáveis. Por exemplo, temos princípios como fidelidade, voluntariedade, renúncia, fé, perseverança, serviço, honra. Então, e outros princípios, né? Então, esses princípios, eles são imutáveis, eles fazem parte da nossa... papai. Opa, tem um microfone aí que tá ligado aí, queridos. Deixa eu... Espera aí. Entro com o microfone aqui. Vou desativar. Cuidado aí com o microfone para não ser ativado, tá bom? Vamos lá. Então, esses princípios, eles são imutáveis, ok? Então, são princípios que envolvem a nossa vida como um todo, inclusive na questão financeira. Então, existe, dentro do contexto geral, na vida de uma igreja local, suas necessidades. Como, por exemplo, vamos lá, estrutura física, ou seja, eu estou aqui hoje, estão vendo aqui no gabinete, onde isso aqui não é o Santo dos Santos. Tem gente que uma vez perguntou assim: pastor, eu posso tinha que pegar um negócio aqui dentro, né, que eu tinha deixado, eu posso entrar lá no seu gabinete? Me perguntou assim como se tivesse com medo, né, de entrar aqui, né? Eu falei: não, lá não é Santo dos Santos, não, pode entrar, porque o véu já rasgou, né? Pode entrar, pode pegar lá, meu irmão, esse espaço é nosso. É claro que é um espaço reservado, às vezes eu preciso atender alguém, resolver algumas coisas, então é um espaço reservado para isso. Mas não significa que a porta esteja lá, né? Você precisa pegar, ver alguma coisa que você não vai usar. Não tem nada a ver uma coisa com outra, ok? Então existe um uso constante, nós estamos aqui utilizando. Tem luzes acesas, se você for no banheiro tem que ter lá o papel higiênico, tem que ter o papel toalha, né? Tem que ter o sabonete, tem que ter a água, tem que ter todos os utensílios para ser utilizados. Se você for no salão, se você tem um bebedouro, enfim, esse uso é constante. As ampliações, por exemplo, acontecem. Nós estamos aí no meio de uma grande obra física, né? E, obviamente, isso faz parte da necessidade da igreja. Por que construir? Né? Eu, particularmente, né, sonharia, talvez você, com uma igreja local que não dependesse desse tipo de coisa. Né? Poderíamos ser uma igreja onde vamos reunir ali na praça tal, vamos reunir, mas dentro do contexto que nós vivemos hoje, da realidade que vivemos hoje, nós precisamos, existem coisas que são necessárias como igreja local. Por exemplo, um espaço reservado para a igreja local. Por quê? Porque ela tem suas próprias atividades, suas próprias reuniões, seu próprio ministério de ensino e uma série de coisas que eu não preciso aqui explicar a vocês. Então, toda essa estrutura, como ela é desenvolvida, como ela é feita? Obviamente, com os recursos financeiros. Ninguém vai aqui orar: Senhor, manda do céu agora um anjo construir uma parede para nós. Não é assim que vai funcionar, né? Senhor, manda dos céus agora o arcanjo para poder fazer o som e comprar o melhor som. Comprar como assim, né? Criar. Não, nós recebemos recursos e vamos então trabalhar com os recursos. Então existe toda essa manutenção de estrutura física. Existe, por exemplo, aqueles que são chamados de pastores locais, que vivem de tempo integral, onde a igreja ela depende disso também, ela precisa disso. Eu, por exemplo, com minha esposa,
nós vivemos de tempo integral, além de sermos pastores, no sentido de acolher as ovelhas, perdão, de atender as ovelhas dentro da nossa mecânica, da nossa dinâmica dentro da visão celular, é claro, passando pelos discipuladores e tal, o processo da vida de uma igreja local, também nos foi dado o dom, né, de administração. Então, nós somos responsáveis pela administração, onde nós respondemos juridicamente pela vida da igreja. Então, está lá o meu CPF, né, o CPF do vice-presidente, o CPF do secretário, do tesoureiro. Então, existe uma prestação de contas, existe um conselho fiscal, existe a Receita Federal. Então, existe um trabalho que é feito. Ontem eu estava tarde da noite organizando em construção muita nota, muitos ajustes, muitos acertos, né? É uma série de coisas que toma o tempo da gente. Não toma pouco tempo, não. Então você precisa fazer as coisas com organização, precisa fazer as coisas bem feitas, precisa prestar contas dessas coisas. O dinheiro que entra dentro do contexto da igreja local é um dinheiro que eu pelo menos trato como santo, ou seja, separado. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui hoje. Se eu não conseguir, vou abrir um parênteses aqui, se eu não conseguir passar todas as informações para vocês hoje, eu vou pedir ao pastor Jorge para a semana que vem continuar. Porque se eu for até o final com tudo que eu tenho que passar, nós vamos ficar aqui provavelmente muito mais do que 10 horas, tá bom? E a gente vai ter que fazer um ajuste aí para a gente poder continuar. Porque o assunto é vasto e eu não quero deixar vocês aqui com dúvidas, mas vocês vão entender que muita coisa vocês é que vão buscar. Então prestem muita atenção no que eu estou falando para vocês e acolham isso e examinem e avaliem tudo isso, ok? Por exemplo, então nós somos mantidos, né, sustentados pela igreja local. Existem os pastores também que também não têm tempo integral, porém parcial. E esses pastores recebem também uma ajuda de custo para esse tempo parcial. Então, alguns mais, outros menos, né? Então, temos esses pastores também. A igreja tem missões, onde nós enviamos ajuda financeira, tem a manutenção de ministérios específicos, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu mandei uma mensagem para a pastora Sandra essa semana, na sexta-feira, depois que teve o primeiro dia da EBF, pedindo perdão a ela, porque eu gostaria de poder, né, nós gostaríamos de poder ter nos envolvido muito mais, mas as questões são tão grandes, pessoal, né? Eu cheguei a compartilhar com vocês a respeito disso, que a gente investe mesmo, a gente investe em BF, em redes, suas redes às vezes têm sua vida própria, mas precisa da ajuda financeira da igreja e nós sempre estamos prontos como igreja. Eu, particularmente, entendo que a igreja, com seus recursos, tem que bancar tudo aquilo que é necessário para o contexto da igreja. O meu desejo, falo por mim, tá? É que nada precisasse ser levantado dentro das redes. Tudo com muita organização, todos os recursos da igreja terão que ser usados para o contexto da igreja local em todos os ministérios. Isso é o que eu penso que o sonho. Só que existem momentos que isso não é possível. Por quê? Porque são diversas as necessidades, principalmente quando nós estamos numa época como estamos vivendo hoje como igreja. Nós estamos aí comemorando 25 anos e tentando inaugurar um novo espaço, um espaço que está sendo feito com carinho, com amor, buscando o máximo de excelência possível. Não vai ficar como todo mundo, é um mês, talvez chegue ali você tenha poxa, eu pensava que fosse de outro jeito, né? Mas estamos tentando fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Então, e etc. Existem centenas de coisas. Então, tudo que precisa ser feito, isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, eu escrevi, tá bom? Tudo que precisa ser feito passa pelo dinheiro. Então, não se compra nada sem dinheiro. Ou seja, se eu for comprar uma baqueta de bateria aqui, torno aí, uma baqueta, um par de baquetas que custa, uma boa baqueta no barato custa R$50. Então, se o baterista lá quebrou a baqueta no domingo, ou numa rede, em algum lugar, passou, tem que comprar baqueta, R$50. Geralmente, eu até gosto de comprar 2 pares para poder ficar logo um de reserva. Ou às vezes eu falo, meu irmão, agora vai com o cotocozinho mesmo, não tem como. Né? Mas geralmente eu não deixo isso acontecer, que eles têm até suas próprias, né? Pessoais eles usam também. Até a compra, por exemplo, de uma casa. Então, para comprar a casa que nós compramos ali dos fundos, ó,
pequena parte de um lote, né? Porque um terreno, a gente não comprou a casa com uma pequena parte com acesso para trás. Nós precisamos levantar de entrada 50 mil tijolos, né? Nossa moeda chama-se tijolos, né? Aqui na Igreja Renovar. Então, cada tijolo equivale a R$ 1. Então, 50 mil reais ou 50 mil tijolos, a nossa moeda aqui. E como que a questão da moeda a gente pode modificar, mas o valor é o mesmo. Então, creio que nós temos uma organização muito boa dentro do contexto da igreja local. Não somente pela forma como a arrecadação, mas como que nós organizamos essa engrenagem. Estava conversando com a Eliana, eu fui para São Fidélis semana passada, junto com a Eliana, precisava lá, tinha uma reunião de família e tal, eu iria pregar também reunião de família no sábado e no domingo eu iria pregar nos 106 anos da Igreja Batista em Boa Esperança, né? Quase todos os anos eles me convidam para pregar. E foi uma benção. Só que eu aproveitei e passei uma boa parte da semana e a obra não parou um minuto, né? E aí eu saí daqui sem forro no teto, sem iluminação no teto, cheguei aqui com forro no teto e praticamente toda a iluminação pronta e uma série de coisas feitas. Aí eu falei assim, caramba, uma semana que estive fora parece que andou mais do que eu estando aqui, né? Claro que eles aceleraram bastante a obra, né? Então o que acontece? Aí eu falei, Eliana falou, mas como que você, ela falando comigo, como que você fez isso? Eu falei assim, organização, administração é para isso. Quando você não está presente, a situação, tudo que envolve tem que andar melhor, se possível for, do que quando você está presente. Isso significa que a gente está administrando bem a situação, né? Suprindo todas as necessidades. Então, é importante que nós vejamos isso com muito carinho, porque isso é fundamental. Eu não tenho nenhuma formação em administração, não tenho faculdade de administração, né? Eu não tenho as técnicas de administração. Eu tenho meu estilo de administração como pastor-presidente. E, por enquanto, tem funcionado até hoje. Vai chegar um tempo que isso vai precisar ser aprimorado. E aí vem os profissionais para isso, para nos auxiliar, se Deus assim permitir. Até hoje tem funcionado bem. Então, quando nós aplicamos princípios bíblicos como dízimos, como ofertas voluntárias, alçadas e ofertas de primícias, nós entendemos que isso funciona dentro do contexto da nossa igreja local. Ou seja, além de bíblico, essas questões dos dízimos, a questão do dízimo, a questão das ofertas voluntárias, ofertas alçadas e ofertas de primícias, além de entendermos ser um princípio bíblico, pessoalmente, falo por mim, eu vejo como uma questão sábia e justa. Eu vejo isso como uma libertação em nossa vida. Vejo isso e falo por mim em relação a isso. Eu vejo a questão dos dízimos, de ofertas e primícias como uma bênção na minha vida pessoal, no sentido de dar, no sentido de entregar. E olha que a questão das primícias vieram muitos anos depois na minha vida. Então, isso começou, falo por mim, tá bom? Lá desde a minha infância, quando minha mãe, ela já tinha, né, na época da igreja que nós frequentávamos, lá onde eu fui batizado, minha mãe já tinha seu envelope com seu nome, pegou um envelope, preencheu meu nome, da minha irmã, e todos os meses ela separava um dinheiro que eu pegava, ela colocava no envelope, eu bem pequeno, ia com ela lá na frente e entregava na igreja, né, como uma oferta. Ela entregava seu dízimo, a sua oferta, e minha mãe sempre nos sustentou, trabalhou muito, vocês conhecem boa parte da nossa história, trabalhava muito, professora, manicure, cabeleireira, tudo que você possa imaginar para nos sustentar, né, manter a nossa vida. Nunca nos faltou absolutamente nada do que precisávamos para sobreviver. Eu não tinha 2 pares de tênis, eu não tinha uma porção de calças compridas para usar, não existia isso, como muitos aqui, né? Então, Deus nos deu tudo o que precisávamos. Então, nós vivíamos debaixo de uma prosperidade dentro do conceito que nós entendemos que era o suprir de Deus em nossas necessidades. E aí, o que eu percebo hoje? Olhando para a vida de cada igreja local, eu vejo que aquilo que cada igreja local compreende e crê, eles procuram viver. Então, eles
Cada igreja local olha para a Bíblia de forma geral, para as Sagradas Escrituras. Eles fazem, todo mundo faz sua interpretação, crê naquilo e vive aquilo. Então, cada igreja local tem esse perfil. Existem as denominações. Então, as denominações têm um perfil que é fechado. Por exemplo, a igreja X, que tem 100 igrejas, eles têm fechado. É assim, toda igreja tem que fazer desse jeito. Tem alguns aqui que já viveram isso, todas as igrejas fazem do mesmo jeito. As igrejas locais independentes, né, elas vivem aquilo que eles entendem, o pastor, a liderança lê, compreende, crê e vive. E aí eu vou além ainda disso. Eu ainda posso afirmar, vou repetir, eu estava escrevendo isso, até anotei aqui, dia 27 de julho, às 3 horas da manhã. Tá? Ainda posso afirmar, estava lá em São Fidélis escrevendo isso, muita gente está lá descansando. Não para um minuto. Ainda posso afirmar que alguns discípulos, agora falo de individualidade, aplicam aquilo também que compreendem e veem. Também segundo a Bíblia. Ué, pastor? Sim, você tem essa liberdade, né? A unção que foi dada a vocês pelo Espírito, ninguém precisa ensinar. Então, vocês têm essa liberdade. Alguém escreveu aí que está falhando, né, a transmissão. Se tiver, eu estou gravando aqui a aula, tá? Depois vocês vão, se Deus quiser, se não der problema nenhum, vocês vão receber na íntegra esta aula. Pode ser a internet. Nós tivemos uma queda de energia agora há pouco, antes da aula, faltava 10 minutos, deu uma queda geral, depois voltou. Pode ser que tenha algum problema. Ou seja, ó, pastor Marcos está dizendo que não falhou lá, então pode ser a sua própria internet aí, tá? Pode estar falando na sua casa, deve ser a sua própria internet. Isso acontece. Ó, todo mundo está dizendo aqui que está ok. Então é a própria internet, tá bom? Vamos lá. Então isso pode dar a ideia de uma falta de posicionamento bíblico por parte de liderança, mas não é. Porque nós temos uma liderança que chama-se apóstolos Walter e Verônica. Eles são nossos apóstolos, né? Nossos líderes de todas as igrejas de Renovar, eles são líderes das igrejas de Renovar. Nós estamos debaixo da cobertura pastoral deles, ok? Cobertura pastoral. E eles têm isso muito bem definido teologicamente em suas vidas. E nós, obviamente, eu pessoalmente, caminho na mesma visão e direção que eles têm. Não é simplesmente por eles serem os nossos líderes, né? Mas pela interpretação bíblica que eu também compreendo, da forma como também vejo essa questão, ok? Então, por outro lado, numa igreja local, com pastor e administrador, como já falei, dons dados pelo Espírito Santo, né? Nós temos que viver de forma bíblica essa questão, mas também com muita liberdade, né? Liberdade. Então, eu pratico esses princípios de fidelidade, honra, né? De voluntariedade, de renúncia, de entrega, na questão financeira, eu pratico isso na minha vida, eu vivo isso na minha vida desde sempre, tá? Desde que eu conheci, desde que eu aprendi, desde que eu compreendi a leitura que eu fiz. Agora, nós precisamos respeitar a necessidade de cada um. Nós precisamos respeitar cada igreja local. Fidelidade e honra são os princípios fundamentais para compreendermos isso. Isso sempre vai partir da individualidade. Nenhuma coletividade irá alcançar um objetivo se não partir da individualidade. Então, se na nossa individualidade houverem os princípios, né, de fidelidade, honra, renúncia, entrega, voluntariedade, existem esses princípios, liberalidade, de fé, de perseverança, em nossa vida pessoal, isso ecoará na coletividade da igreja. Isso é fato. Se isso não houver na nossa individualidade, na maioria da igreja não houver isso, também irá ecoar na vida da igreja. Então, nós podemos ter uma igreja de 10 mil pessoas, em que, se a fidelidade e honra não ecoa, ela não poderá realizar coisas que ela poderia fazer.
muito mais do que realiza hoje. Agora, se temos uma igreja, por exemplo, como nós, talvez aí, que vivem essa integralidade aí, nessa questão, com 150 pessoas, por exemplo, né, vou dando um exemplo, eu não sei o número, porque daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Então, se não vivemos isso, imagina. Agora, se todos vivem, nós podemos. Como vocês conseguem mensurar, como vocês conseguem imaginar, nós, como igreja local, com o número de discípulos que temos, numa região que vivemos, onde não temos pessoas ricas dentro da nossa igreja, né? Assim, aquela igreja que tem pode estar dentro da comunidade, mas tem um jogador de futebol que ganha milhões e é membro de lá e compra terreno para a igreja. Isso é bênção, seria bênção, mas não é a nossa realidade. Então nós somos aqui, cada um de nós tem a sua fidelidade, cada um de nós tem a sua honra em relação a Deus, cada um de nós tem a sua compreensão e vivemos isso, e isso está atrelado à igreja, à vida da igreja, e vai expandir a igreja ou não de acordo com a nossa individualidade, da nossa compreensão. Por isso que é importante, eu falei no início, as pessoas compreenderem as palavras, a palavra de Deus, mas elas podem ser influenciadas por coisas que eu falei, falta de organização financeira, a visão que ela tem da questão financeira, da sua vida, os problemas que ela enfrenta e ela lida com isso, as frustrações nas igrejas que ela já passou. Às vezes a frustração que tem gente que colhe não, que vive, que não é uma frustração, eu ofertei contando que Deus iria me abençoar, e tem uma frustração aí espiritual, né? Talvez com o próprio Deus, tem gente que vive isso, que isso seria uma afronta contra Deus, né? Ah, Deus não me abençoou, por causa disso eu também não participo mais. Outros, tinha que ser desse jeito, né, na igreja, então como não é, também não participo. Então esse tipo de coisa influencia a vida de muita gente. Quem de nós nunca passou por frustrações na vida pessoal ou na vida cristã? Quem de nós nunca passou? Mas isso não isenta de nós a responsabilidade com fidelidade e honra, de forma alguma. Isso nada tem a ver com os princípios fundamentais da fé cristã. Então nós precisamos viver isso. Eu entendo que a questão que nós vivemos é uma semeadura. Então, se uma pessoa é dizimista, somente dizimista, eu sou somente dizimista, ela vai colher à medida que ela está plantando. Aí eu sou somente ofertante, ela vai colher à medida que ela está plantando. Aí não sou primicista, eu sou dizimista ofertante, ela vai colher à medida que ela está plantando. Por quê? Porque isto é bíblico. Tudo que o homem plantar, isto também colherá. E à medida que plantar, também colheremos. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu não vou ler textos bíblicos mais à frente, que eu vou citar para vocês, mas é importante, deixa eu só colocar aqui bateria, mas é importante nós entendermos isso, ok? Você não vai passar fome, né? Não vai ser condenado à morte eterna, porque você não é primicista, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que nós fazemos nessa terra, nesse sentido, vamos colher também nessa terra, nesse sentido, que envolve a nossa vida financeira. Então é importante termos a compreensão, a visão. Agora, isso envolve a vida espiritual? Envolve. Não tem para onde a gente fugir. Porque tudo que fazemos segundo a Bíblia está relacionado à vida espiritual. É uma guerra que acontece. Então vamos lá. Eu falo por mim agora, eu sou praticante fiel na área de finanças, dentro daquilo que eu aprendi, compreendi e creio, com meus dízimos, minhas ofertas e minhas primícias. Então eu vivo isso intensamente, desde que compreendi com o princípio do dízimo, que foi o primeiro, as ofertas, que eu aprendi junto com dízimos, e muitos anos depois a questão das primícias. Depois nós vamos pontuar tudo isso, ok? Vivo isso integralmente. Aí você me pergunta, e aí, pastor? Só tem prosperidade na sua vida? Que nível de prosperidade é a sua? Bom, o meu nível de prosperidade é o suprir de Deus em todas as minhas necessidades. Vivo em paz, vivo muito bem, vivo feliz e vivo tranquilo.
minha família, minha esposa é suprida, eu e minha esposa somos supridos em tudo aquilo que necessitamos. Podemos abençoar, podemos entrar em propósitos financeiros, colhemos o que plantamos. Isso é espiritual e é natural. Colhemos o que plantamos. Agora, eu também respeito cada um naquilo que compreende, naquilo que crê e naquilo que pratica. Por quê? Nós, dentro do contexto da igreja, desde que a Igreja Renovar nasceu, nós não vigiamos o que cada um faz ou deixa de fazer no aspecto financeiro. Nós não vigiamos. Nossos envelopes, por exemplo, não possuem nomes nem valores, desde que nós surgimos como igreja local. Desde que era Ilar, depois o Ministério vai chamar, depois se tornou Renovar. Já expliquei a história disso tudo, né? E aí, desde esse momento, nós nunca estipulamos questões de pegar um envelope, ter nome, né? Apesar de você ter o direito, né, de fazer isso, tá? Você pode, e quando você escreve seu nome no envelope, bota o valor, nós da tesouraria, a tesouraria no caso, ela tem a obrigação de guardar esse envelope, ok? Porém, nós deixamos isso com muita liberdade. Por quê? Porque nós não queremos saber. Não queremos saber se você é dizimista, se você é ofertante, se você é primicista. Isso é uma colheita que você fará na sua vida pessoal. E como disse, toda individualidade vai refletir na coletividade. Então, se nós estamos como igreja local alcançando grandes coisas no sentido físico, é sinal que na individualidade estamos vivendo isso. Poderíamos viver mais? Poderíamos. Dependeria da individualidade, ou seja, da sua vida e da minha vida. Então nós estamos hoje colhendo isso. Eu falei semana passada, igreja não se trata de prédio. Igreja somos nós. Se os prédios acabarem, a igreja continua. Agora, nós, esses 25 anos, depois de tantas lutas que passamos, tantas guerras que eu já contei para vocês, nós hoje estamos dentro de uma propriedade nossa, que quase nos foi tomada alguns anos atrás, poucos anos atrás, quase batemos na trave e ficou a bola parada em cima da linha, né? Deus mudou o quadro, e aquilo que humanamente ouvi falar de um desembargador dizer, vocês já perderam, Deus mudou o quadro. Deus mudou o quadro. E aquilo que já não parecia ter nada, hoje temos uma propriedade que poderia ser avaliada aí, toda essa propriedade, já com a casa lá dos fundos, né, com o pequeno lote lá dos fundos, com a casa dos fundos, cerca de 2 milhões de reais. Olha só, queridos, com a realidade que nós temos. O que é isso, senão a prosperidade? O que é prosperidade? Deus suprindo todas as nossas necessidades. Então, tudo parte da individualidade. Então, nós não temos que ficar vigiando você, né? Você é que precisa viver isso. Eu sou do tempo, né, que ainda existe, por exemplo, onde ninguém poderia assumir uma posição de liderança sem estar vivendo comprovadamente que era dizimista e que era ofertante, principalmente dizimista, né? Então, se você não era dizimista, você não poderia ser líder em nada, você não poderia estar no louvor, na dança, no teatro, na recepção, ser líder de célula. Então, nada, você não poderia estar envolvido. Eu sou desse tempo, ok? E de alguns anos, algumas pessoas até indagavam comigo, a gente precisa saber e tal. Não, nós nos posicionamos, nós não queremos saber. Nós queremos que todos tenham a liberdade em Cristo de viver aquilo que eles leem nas Sagradas Escrituras, aprenderam conosco e eles vão escolher viver isso ou não. A semeadura e a colheita é uma questão individual. Porém, como vou repetir, a individualidade irá refletir na coletividade, ok? Então, durante um bom tempo fui indagado e a gente venceu, estamos aí até hoje. Um outro aspecto muito importante quando se trata de dízimos, ofertas e primícias, né? A gente vai parar daqui a pouco 10 horas e, pastor Jorge, realmente vamos precisar na próxima aula, porque
Aí nós vamos ler muitos textos bíblicos, né? Hoje eu estou fazendo uma explanação primeiro, para depois nós entrarmos em textos bíblicos também, ok, pessoal? Então fiquem atentos aí, fiquem ligados, porque é um assunto bastante importante para a nossa vida. Outro aspecto muito importante, quando se trata de dízimos, ofertas e primícias, falo da nossa realidade local. Ah, na igreja tal não tem primícias. Meu irmão, já expliquei, você precisa aí depois assistir a aula de novo para poder ver o que eu já expliquei, tá bom? Então existe outro aspecto relacionado a isso, além da semeadura, diante daquilo que ele compreende, crê e vive, ok? Que são as próprias experiências pessoais. A experiência pessoal faz parte desse processo, ok? A Bíblia traz para nós, o próprio texto de Malaquias diz, fazei prova de mim. Ou seja, o contexto ali a gente precisa depois analisar melhor, mas, ou seja, aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, existem experiências pessoais envolvidas nisso. Eu já tive muitas experiências pessoais, de coisas pequenas como coisas grandes. Aquilo que eu achava pequeno, a mão de Deus estava ali. Eu nunca esqueço uma vez, uma experiência pessoal, vocês poderiam contar de vocês depois. Quando eu estava numa época, alguns anos atrás, já no início, quando eu e Eliana assumimos o pastoreio, vocês já sabem por quê, e a gente queria muito ir para Arraial do Cabo, tirar férias, estava muito, muito cansado, a gente gostava muito de Arraial do Cabo, mas nós não tínhamos recurso nenhum, né? Mas eu fiz uma oração a Deus em silêncio. Eu não falei, não disse para ninguém, não contei para ninguém. Falei, Senhor, em silêncio, nem balbuciei, né? Deus, se for da sua vontade, a gente precisa sair para descansar, sair com as crianças, na época eram crianças ainda, né? Precisa sair com as crianças, eu preciso desse tempo, eu estou muito cansado, muito desgastado. Em silêncio. Quando foi na semana, numa semana, no domingo, uma pessoa que está conosco até hoje, estava com um envelope na mão, veio para mim e falou assim, pastor, Deus mandou te entregar isso aí para você ir e descansar um pouco, tirar um tempo de descanso. Me entregou o envelope. Então essa é uma experiência pessoal, aliada aqui ao amor de Deus, à graça de Deus, à misericórdia de Deus, que a gente não merece absolutamente nada. Nós temos que fazer e fazemos, e a Bíblia ainda chama a gente servo inútil, né? Então, eu sou apenas grato ao Senhor. Existe por detrás disso uma semeadura? Claro que existe. E vai existir uma colheita. E se Deus disse, não, você não vai agora, vou continuar servindo ao meu Deus da mesma forma, nada vai mudar. Mas as experiências pessoais existem. Então, todos que praticam, e eu acabo sabendo disso, que acabam compartilhando suas experiências, nunca se arrependeram de viver a questão da semeadura com dízimos, com ofertas e com primícias. Eu não conheço ninguém que viveu isso debaixo dos princípios de fidelidade, de honra, de entrega, de fé, de confiança, né, de paz, não por pressão, não por obrigação da lei, nada disso, mas pela graça de Deus, pela gratidão a Deus. Viveram isso e se arrependeram. Essas pessoas nunca deixaram de ser supridas por Deus. Eles são prósperos dentro do conceito que nós entendemos. Todos eles são supridos em todas as suas necessidades. Eu tenho certeza absoluta disso, porque isso é bíblico. A palavra de Deus não falha. E eles continuam vivendo suas vidas normalmente, sem nenhum peso, nenhuma obrigação. Eles continuam vivendo isso. E por quê? Porque a lei bíblica da semeadura, ela é infalível, ela é infalível. Então todos que vivem, praticam a entrega de dízimos, de ofertas, alçadas ou não, voluntárias e primícias, eles vão colher à medida que plantam. Isso é fato, irmãos. Você pode nem, mas eu não compreendo, não vou fazer. Beleza, você e eu vamos colher à medida que nós plantamos e colhemos. Se você acha que não, é a sua individualidade. É a sua individualidade. E nós vamos respeitar isso. E nem vou saber disso. Nós temos 30 pessoas no presbitério da igreja. São todos líderes dentro do contexto da igreja.
do presbitério da igreja, além do líder de células, dos pastores, enfim, nós temos um presbitério. Você pode perguntar a eles, se um dia eu cheguei assim, nesses 25 anos, para dizer, quem aqui é dizimista, quem não é, quem não for, sai do presbitério. Quem não é primicista, né, que a gente vai entender o princípio da primícia, quem não for, não fica mais no presbitério, porque não está honrando seu sacerdote. Eu nunca, jamais, e jamais usaria termos como esse e faria isso. Eu não consigo, não quero e não creio. E não seria, nunca seria comigo dessa forma. E eu espero que quando eu deixar essa liderança, que um dia eu vou deixar, o outro que venha siga os mesmos princípios. Em nome de Jesus. Então essa lei bíblica é infalível. E existe outra coisa também na vida da pessoa, né? Na questão da colheita, é claro, porque todos que praticam, né, tudo que existe na nossa vida financeira, existem princípios. Infelizmente, alguns têm deixado de lado, como, por exemplo, a própria organização financeira. Tem gente que é dizimista, primicista, ofertante, ou às vezes negocia, mês sim, mês não, e aí eu não sei como é que vai ser sua colheita, cada um vive aquilo que quer viver, ok? E aí não sabem estabelecer limites na sua própria vida financeira. Ganha 1.000, quer gastar 1.000. Ganha 1.000, quer gastar 1.100. Meu irmão, aí você está quebrando um outro princípio bíblico, que é organização financeira. Então, uma vez que na sua individualidade você vai sofrer as consequências, onde vai acontecer também consequências? Na coletividade. A coletividade primeira, a família, que é a coletividade. Então, se a sua individualidade não está organizada, a família é a primeira coletividade, grupo coletivo que vai sofrer. E aí, dentro desse grupo coletivo, existe a igreja, do qual você é família, ok? Então, também irá surgir um problema. Você também, a igreja vai sentir, a família vai sentir e a igreja irá sentir. Então, existe uma série de coisas que acontecem. Então, nós precisamos estar muito atentos a essa questão, ok? Então, aí vem questões, por exemplo, quem tem problemas com questões financeiras, eles têm problemas de irritabilidade, de impaciência, de opressão, de tristeza, de desânimo e até depressão pode ser gerada a partir disso. Eu conheço gente que vive em depressão por esse motivo. Aí é mais complexo ainda para quem trabalha por conta própria. Quem trabalha por conta própria, se não for extremamente organizado na sua vida financeira, vai viver um caos financeiro o tempo todo. Às vezes eu vejo pessoas comprando um carro financiado. E aí, às vezes a pessoa, pastor, ora aqui pela bênção que eu recebi. Ele deu R$ 1.000 de entrada, vai pagar 2.000 por mês e ganha 3.000 por mês. Olha só, deu R$ 1.000 de entrada, vai pagar 2.000 por mês, ganha 3.000 por mês. De um carro financiado, acima dos 50% daquilo que ele ganha. Isso é um princípio básico da administração. O que vai acontecer? A coletividade vai sofrer. Por quê? Como que alguém faz uma prestação de um carro onde, e eu posso dizer a vocês, se passar de 20% daquilo que você ganha, você já vai ter problema. Se passar de 30%, com certeza. Se passar de 50%, sua vida financeira vai virar um caos. Já está um caos. Então, cada bem que nós conquistamos, ela pode ser uma bênção ou uma maldição. Tudo depende da forma, do comprometimento financeiro e dos objetivos. E aí, pessoal, eu tenho que parar aqui, porque já são 9h59 e o assunto é vasto. Semana que vem a gente vai ter que continuar. Eu só queria perguntar a vocês, até esse momento, está dando para compreender? Escrevam um ok, dá um papo firme. Vocês estão aí, estão ligados naquilo que eu estou falando? Está sendo compreensível para vocês? Está sendo bom para vocês? A pastora Irineia levantou a mão. Quer falar alguma coisa, pastor? Ou foi só um equívoco aí? Às vezes tem gente que clica na mãozinha, né? Aquela mãozinha, você levanta a mão. Tem um bonequinho que aparece aí. Foi compreensível? E aí, isso tudo, pessoal, serve para crianças. Tudo que eu estou passando para vocês serve para crianças, serve para adolescentes, serve para jovens
quem está trabalhando, quem não está trabalhando ainda, serve para os adultos, para os casamentos, serve para os idosos, serve para todo mundo, porque são princípios, são visões importantes que nós precisamos ter, ok? Então é muito importante vocês acolherem isso, pensarem sobre isso. O que eu estou fazendo hoje é trazer uma reflexão inicial, tá? Citando alguns textos bíblicos sem falar dos endereços, mas depois nós vamos conversar mais sobre alguns textos bíblicos e citar e ler com vocês, tá bom? O assunto é vasto, o assunto é importante, tá? Eu preciso de mais tempo para ter esse assunto com vocês, tá? Eu só ver aqui que apareceu uma imagem aqui, alguém colocou aí sem querer, printou aí. E está gravado aqui, por enquanto está gravado. Espero que eu não erre aqui na hora de clicar para deixar tudo certinho, né? Para que quem não assistiu, vocês compartilharem. Eu creio que aquilo que nós falamos hoje seja importantíssimo para que todos assistam, mesmo que sejam em partes, e reflitam sobre tudo isso. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Perdão, pastor Jorge, perdão, Ministério de Ensino, mas não tem como tratar desse assunto em apenas uma hora de aula, tá bom? Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome e engrandecemos o Senhor, bendizemos sempre a Ti e agradecemos pela provisão diária em nossas vidas. O Senhor tem sido fiel para conosco, apesar de nós, A graça do Senhor, as misericórdias do Senhor estão sobre nós e tem vindo sobre nós, ó Deus, na nossa casa, temos comida, roupa, casa para morar. Somos gratos ao Senhor por essa provisão. Acima de tudo é a sua presença que traz essa provisão. Entendemos, olhando para a tua palavra, que somos prósperos, ou seja, somos supridos em todas as nossas necessidades. Nas demais coisas, pedimos a sabedoria do Senhor e a graça do Senhor para organizar a nossa vida financeira e alcançar e conquistar coisas segundo o teu coração, de forma planejada, com objetivos claros a Deus, para que não possamos sofrer as consequências dos nossos erros. Em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém, pessoal? Graça e paz, e até às 18h.